Cara, eu te prometo, se você assistir esse vídeo até o final, você vai fazer o melhor cutting da sua vida e vai parecer que você dobrou seu físico até o verão. A única coisa que eu te peço é que você tenha um pouco de paciência para assistir esse vídeo até o final e para você entender, para você colocar tudo isso em prática. Sem enrolação, vamos começar. Por que você deveria fazer um período aqui de corte para você realmente limpar o seu físico e abaixar as calorias? É extremamente válido você fazer um período de corte se você ainda é uma pessoa que não tem uma boa consistência, um bom repertório com o processo. Então, se você ainda não tem aquela casca de fazer dieta, aquela casca de ter disciplina com o que realmente vai ser importante para a sua evolução, é muito bom você mudar um pouco a mente, mudar um pouco o cenário e fazer um período que você vai abaixar as calorias, porque isso vai te obrigar a ser um pouco mais responsável com o processo. É bem interessante também se você já treina há algum tempo, se você já tem uma certa massa muscular, um certo desenvolvimento, mas você está infinitamente comendo naquele famoso bulk infinito. Então isso vai ser horrível, porque não tem como você ficar de forma estreita, né, comendo mais. A mesma coisa em relação ao déficit, não tem como você ficar de forma estreita infinitamente com déficit calórico. Se você já está muito tempo comendo demais, com a sua sensibilidade à insulina muito ruim, a única alternativa é abaixar. Então não dá para subir mais. Então é bem interessante nesse aspecto. Caso você seja um indivíduo que eu não mencionei aqui nessas escritas, que é um indivíduo que está um pouco mais iniciante, que não tem talvez muito desenvolvimento, ainda assim é válido, porque leve em consideração com a parte das questões alimentares que vai ser abordada durante esse vídeo, que você de forma direta não vai fazer um cut. Então, a palavra cut, a palavra corte é mais uma nomenclatura. Mas se você realmente é bem iniciante e vai passar por isso, no seu caso vai ser muito mais uma recomposição corporal com um leve déficit calórico, mas que no final das contas vai resultar no quê? Em você ganhando massa muscular e perdendo gordura ao mesmo tempo, que é o melhor cenário possível, porque isso é possível quando você está no começo. E outro detalhe bem importante, durante esse processo, você não vai retroceder. Então eu acho que essa é uma visão muito equivocada de algumas pessoas. Pô, eu vou abaixar as calorias, eu vou diminuir a velocidade com que eu poderia estar evoluindo, só que não é muito bem assim. Isso vai ser muito mais um resultado direto da sua responsabilidade, do seu empenho e da forma como você vai conduzir esse período de corte, entendeu? Então, se você fizer de forma errada, de forma equivocada, de forma apressada, sendo natural, de forma irresponsável no quesito de você não fazer as suas refeições, você cagar com a sua recuperação, vários outros erros podem aparecer, realmente você vai retroceder. Mas se você fizer isso da forma correta, com responsabilidade, é muito normal que você saia desse processo com o seu físico, com a sua cabeça muito renovada. E como eu até mencionei aqui, a sua atenção ela vai ser redobrada. Por quê? Porque você vai ser muito mais exigido no seu quesito de recuperação. Então, se você cagar ali com as suas refeições em questões de você não comer o que você deveria, você perder refeições, ou você perder ali no quesito da sua recuperação, perder sono, isso vai cobrar um pouco mais caro durante uma fase que você está restrito do que quando você está comendo tudo que você vê pela frente. E agora, alguns detalhes extremamente importantes. Se você for fazer isso, faça de verdade, ok? Então, ninguém está te obrigando a fazer isso. Se você quer continuar gordo, se você quer continuar com esse físico horrível, com esse físico inchado, o problema é seu. Pode continuar, ninguém está apontando uma arma na sua cabeça para você fazer isso. Mas se você realmente fosse comprometer consigo mesmo e falar que vai fazer um período ali abaixando as calorias, seja de 90 dias até o verão, seja de 3 meses, que seja, faça da forma correta e não seja indeciso. Indecisão é a pior coisa. E não tenha pressa. Por quê? Porque você é natural.
Se você apressar esse período no cardio, seja na sua dieta, em questão de calorias, você vai definhar o seu físico de forma natural. Então, a paciência, o ajuste correto, a resiliência durante esse processo é o mais importante para você não fazer cagada. Essa é uma frase até muito boa que um dos mestres lá na academia onde eu treino jiu-jitsu, ele fala que, fazendo uma analogia aqui com o que eu acabei de mencionar, se você for entrar para fazer uma queda, por exemplo, uma queda que é uma questão bem difícil ali no meio da luta, da arte marcial, você não pode estar indeciso. Então você vai tentar quedar, você tem que jogar tudo. Entendeu? Você tem que jogar todas as fichas. Então aqui é a mesma coisa. Você vai falar, porra, vou fazer um cut, vou abaixar as calorias, vou fazer uma recomposição com o meu físico, eu vou me comprometer. Se comprometa, não esteja indeciso. Você vai tentar quedar o cara, você vai com tudo que você tem. Você não vai com medo, entendeu? Então, se isso não for claro para você, você vai ter dificuldades, ok? E chegando aqui agora no último ponto, que também está um pouco relacionado com o primeiro, mas você vai adquirir uma resiliência mental muito grande durante esse período que você está um pouco reduzido nas suas capacidades recuperatórias, um pouco reduzido nas suas calorias. E você vai percebendo que muitas vezes você não estava com fome de verdade, era mais uma questão de gula. Muitas vezes você podia abrir mão daquilo, era mais um apego emocional. Tudo isso, toda essa guerra dentro aqui da sua cabeça, ela vai ser muito mais apurada e muito mais levada em consideração quando você está nesse período que você não tem muita coisa. Porque quando você não tem nada, quando você está comendo menos, quando você está fazendo só o que precisa mesmo, tudo que sobra é bem importante, entendeu? Durante esse processo, você vai conseguir melhorar muito nesses aspectos. Cada vez mais, aos poucos, de forma gradativa, você vai transformando o desconforto no seu lar, porque esse definitivamente é um dos segredos. Você vai sentir fome, você vai estar com menos energia, você sempre vai estar colocando o seu corpo numa situação desconfortável. E com o passar do tempo, isso vai ficar cada vez mais normal. Quando você reverter esse processo, quando você tiver um período que você está comendo mais, a forma como você vai progredir vai ser infinitamente mais rápida. E só alguns pontos bem importantes. Não são aqui um porquê você deveria, mas só algumas coisas que precisam ser pautadas. Ninguém te obrigou a fazer isso, ok? Então, se você realmente vai ter essa responsabilidade de fazer, você vai ter essa vontade, a responsabilidade é sua. É você que precisa fazer seus passos, seu cardio. É você que precisa cuidar da sua alimentação. Você sabe o que você tem e que não tem que comer. É você que precisa registrar seu treino, progredir no seu treino. A sua parceira, os seus pais, os seus amigos, eles não têm nada a ver com isso. Então, se ele tá comendo pizza e você sabe que, tipo assim, não é pra você comer, que você precisa de outra coisa, se ele tá desleixado com aquilo, se ele não tá com vontade de fazer aquilo, o problema é dele, entendeu? Então, é claro que o seu ambiente ele vai ter um excelente papel para acabar te modulando, mas é muito difícil que você esteja num ambiente muito parecido com essa situação. Então, de qualquer maneira, você vai precisar criar essa casca de entender que o que eles estão fazendo não necessariamente é o que você precisa fazer, pelo menos na maior parte dos casos. Então, se, pô, sei lá, sua namorada, seus pais estão sexta, sábado e domingo, pizza, hambúrguer e churrasco. Você vai comer pizza, hambúrguer e churrasco durante uma fase de corte? Não tô falando que você não pode fazer refeição livre, mas se você fizer isso, você vai cagar tudo, entendeu? Então, eles não têm nada a ver com isso. Se ele quer fazer isso, ele que faça, ok? Mas se você realmente está responsabilizado, se você está com compromisso consigo mesmo, não tem por que você reclamar, ok? Você sabe o que você precisa fazer. Agora vamos para o tópico do treinamento. Como que vai funcionar o seu treinamento? Acho que esse aqui de todos é o mais simples. Basicamente vai funcionar como sempre funcionou durante o período ali fora de temporada, off-season, que seja o período que você está comendo um pouco mais. Você vai treinar ali 3 a 5 vezes na semana. A gente já sabe que mais vezes não é melhor, ok? Então até mesmo 3 vezes na semana você consegue um resultado muito, muito bom. Inclusive eu tô treinando menos do que 4 vezes na semana durante uma preparação. Então o importante mesmo, atingir cada grupo pelo menos
de 2 a 3 vezes durante uma semana, tá? Eu diria que 2 vezes na semana é o sweet spot, beleza? Volume semanal entre 4 a 10 séries para cada grupo muscular na semana, obviamente dividido aqui em 2 a 3 vezes, tá? Quanto mais frequente, menor vai ser esse volume, ok? Treinar com intensidade e precisão, isso é extremamente importante. Então, o treino de alta frequência, ele vai acelerar muito a velocidade com que você vai progredir, com que você vai melhorar o seu físico no geral. Porém, você precisa ser muito mais preciso e responsável na forma como você executa ele, porque senão isso vai ser um tiro no pé e você vai começar a ter problemas de recuperação e não vai progredir nas sessões subsequentes. Então, se você está sessão após sessão indo até a falha absoluta, além da falha, você não vai progredir da forma adequada. Você vai começar a retroceder ou você vai estagnar de forma muito grande. E o problema não é caloria, o problema não é cardio, o problema não é sono, o problema é que você está fazendo cagada e você não está conseguindo reconhecer isso, entendeu? Então, 0 RI é bem diferente de você falhar total. Então, por exemplo, você está fazendo um hack squat, você nunca pode falhar total, beleza? E é bem difícil para a maioria das pessoas ter esse tipo de precisão, porque a maioria ela sempre vai estar ou no 8 ou no 80, ou ela vai acabar deixando uma, duas na reserva, que também não pode acontecer num programa de alta frequência, ou ela vai falhar no 0, tá? Então tenha precisão, tenha qualidade nas suas séries, vá se desenvolvendo aos poucos. Acho que esse aspecto aqui, para quem já me acompanha, já deve estar um pouco cansado, né, de saber disso. Espero que você faça isso, porque se você não está anotando suas marcas, definitivamente você está bem perdido ali em relação ao treinamento, tá? Então, anotar aqui suas marcas e, obviamente, progredir sempre. Independente se você está aqui numa fase de corte, de reduzir as calorias, você precisa pelo menos ter algum tipo de progressão devagar. 2, 3 semanas de estagnação em algum exercício não tem problema, ok? Não precisa surtar com isso, principalmente numa fase que você está abaixando as calorias, ok? Mas se o seu treino está extremamente estagnado ou pior, você começa a ver regressos, certamente precisa ajustar aqui o volume, a frequência, ou talvez fazer um período ali de devolume, mas, já colocando aqui o último tópico, não culpe o seu treino pelo seu desleixo, ok? Então, durante uma fase de corte, a sua responsabilidade fora da academia, ela vai precisar ser muito maior, ok? Então, se você fizer merda de forma direta, se você cagar no seu sono, cagar no gerenciamento de estresse, cagar na sua hidratação, então, tipo assim, ó, você não tomar água direito, você ficar aqui falando 15 minutos aqui sem pausa, que nem eu, já tô ressecado. Voltando, peguei um ar. Se você ficar que nem eu ali, ó, 15 minutos falando, cagar na sua recuperação, no seu sono, todos esses aspectos são muito importantes. Seu sono, sua hidratação, gerenciamento de estresse e, claro, sua alimentação. Você está em cutting, você vai perder refeição, piorou. Entendeu? Você já não tem muita caloria. Não culpe o seu treino de estar dando errado pela falta de responsabilidade, ok? Então você precisa saber identificar isso, que às vezes você acha, tô fazendo muito volume, muita frequência, mas não. Você só tá dormindo mal, está estressando com qualquer coisa, tá bebendo água errado, você tá com falta de sódio, por isso você tá com tontura. Então precisa saber ter essa leitura da forma adequada. Caso você precise, que isso pode acontecer, você precisa ajustar o volume e a frequência, não sacrifique a carga, ok? Então, digamos ali que fora de temporada, no período que você estava comendo mais, você fazia ali 30 quilos no supino. Você vai tentar ao máximo continuar ainda assim progredindo aos poucos, pelo menos fazer a manutenção dessa carga durante o seu período de cut, ok? Hipótese alguma, reduz as cargas, porque isso definitivamente vai fazer você perder o que você construiu ali no off-season. Passando aqui agora para um detalhe muito importante, dando um exemplo aqui do nosso querido, do nosso magnífico Huff Diesel, um dos melhores atletas aqui da Classic da atualidade. Não preciso nem ficar colocando ele do lado de Sebum, acho que vocês já devem conhecer esse cara. Então, ele é um excelente exemplo de alguns pontos bem importantes que várias pessoas têm um apego emocional que
chega a ser irritante para mim. Então, primeiro ponto, ninguém liga para os seus números, se o seu físico é uma bosta. Eu tô colocando literalmente, olha a perna desse cidadão. Olha o quadríceps desse cara. Ele tá agachando num hack, é extremamente pesado, com 3 placas de cada lado de 20 quilos, ok? É claro que ele deve estar fazendo bem controlado, porque eu peguei esse print aqui no Instagram. Tava fazendo com uma puta atenção. O estímulo interno que ele consegue aqui é extremamente elevado e é exatamente por isso que ele é o top 2 ali, top 3 da Classic atualmente. O que eu quero passar aqui? Que você precisa trabalhar com cargas e volumes que sejam condizentes. E na maioria das vezes, mais não vai ser melhor, ok? Mas também tenha em mente que você não é o Ruff Diesel. Você talvez não tenha nem metade do aproveitamento que ele tem de uma série de trabalho. Mas você deve buscar isso para você não ficar treinando seu ego e para você não ser um cara forte, só que tem um físico que nem parece que treina. Então vamos dar uma análise rápida aqui, que eu até anotei alguns pontos. Ele tá fazendo, esse aqui é um treino de lower dele, é braços mais inferiores. Para você ter uma noção do quanto que você precisa utilizar para você realmente ter uma perna desse tipo aqui, ele literalmente fez duas séries de quadríceps num hack desse tipo, 2 séries de quadríceps composto, que também acaba utilizando bastante dos glúteos, e 2 séries de uma mesa flexora aqui, se eu não me engano. Na real, foi uma série de mesa e uma série de hiperextensão aqui numa máquina muito boa que ele tem. Então ele fez uma série de flexora e uma série de hiperextensão que também pega glúteo e posterior, entendeu? Então, tipo, olha esse volume. Ele fez literalmente 7 séries diretas para os membros inferiores. Você treinando em alta frequência, você não precisa de muito, mas lembra do que eu disse, você não é o Ruff Diesel e talvez dê para colocar um pouco mais porque você não vai ter esse aproveitamento, tá? Porém, não coloque muito mais, beleza? Então, tente deixar suas sessões de treino entre 10 a 16 séries totais. Eu já me aventurei a passar, se você passar uma vez ou outra não vai prejudicar tanto, mas além ali de 16, 17 séries, já fica um pouquinho a mais e não é como se você tivesse mais e mais resultado, ok? E aqui também abaixo outro exemplo de um treino que ele está fazendo de superiores, beleza? Então 4 séries de costas em 2 exercícios, basicamente. 2 exercícios ali de peito, duas séries em um e uma série de crucifixo. Então você treinando em alta frequência, entenda, você não precisa de muito. Você, depois de 3, 4 dias, você já vai estar lá batendo naquele músculo de novo, entendeu? E, cara, se você pesquisar, se você parar pra dar uma xeretada um pouquinho, você vai ver o Huff falando que 4 vezes na semana, upper e lower, foi uma das divisões que ele mais teve progresso, ok? Então, se um cara que, tipo assim, tá no topo do esporte, tá tendo progressão, tá tendo melhora com isso aqui, quem que é você? Tu é o quê? Tu é um erro na Matrix, tá ligado? Tu não vai progredir? Não. É mais provável que você esteja fazendo merda do que ele esteja fazendo merda, ou que ele seja uma aberração. Passando agora para um ponto extremamente importante, o seu gasto calórico. Você precisa se mexer, ok? Você precisa se mexer para você deixar o seu metabolismo eficiente, para você não ser um NPC e para você realmente melhorar a sua sensibilidade à insulina e você utilizar gordura como fonte de energia, beleza? O cardio, ele fica muito mais adequado ao que dá para sua realidade, mas de qualquer maneira eu recomendo fortemente para qualquer pessoa que pelo menos faça de 8 a 10 mil passos todos os dias. Se você já tem uma média de 8 a 10 mil passos, o cardio propriamente ali na esteira fica até mesmo mais opcional, ok? Porque não vai ter segredo. O cardio, eu vejo como benéfico, mas para queima de gordura, cara, é abaixar as calorias, é seguir a dieta. Não adianta você ficar correndo, tipo, 5, 10 km e você tá comendo hambúrguer, tá comendo brigadeiro, vai continuar gordo. É bem importante você ter esse trabalho aeróbico, eu também acho excelente, pelo menos ali 2 vezes na semana, você fazer um treino de tiro, de corrida, artes marciais, qualquer coisa assim que realmente vai elevar um pouco mais ali seus batimentos do que passos, porque nos passos aqui isso não vai acontecer, mas vai ser exatamente isso aqui que vai melhorar bem mais o seu metabolismo, tá? Porque isso aqui é constante. Recomendo fortemente que você ainda assim faça atividades que sejam
mais naturais, ok? O que quer dizer isso? Quando você está na academia, você vai fazer um supino, você não faz um supino na vida real. Você vai dar um soco, você precisa girar o seu tronco, inclusive isso eu já falei até em outros vídeos. Então treinar poses. Voltando aqui, o Huff Diesel é um dos físicos aqui excelentes e é um dos caras que melhor posa, entendeu? Então a consciência que ele tem é o que realmente dá a validez para ele conseguir utilizar todas essas séries com uma maestria muito grande. Por isso que ele não precisa de tanto. 11 séries aqui, ó, 12 séries durante a sessão dele. A maioria dos caras que sabem posar muito bem, principalmente as poses laterais, eles têm físicos bons e eles sabem posar de frente, de lado, entendeu? Então eu acho que essa questão, principalmente se você realmente quer levar o seu físico para um outro patamar, melhorar sua flexibilidade, melhorar sua consciência corporal. Tipo assim, mano, você não precisa ter o intuito de subir num palco, necessariamente, mas precisa fazer essas movimentações. Porque digamos que, tipo assim, você fica o dia todo sentado, aí você anda um pouco, beleza. Mas, cara, o seu corpo é uma peça extremamente complexa. Então você consegue girar o seu tronco para cá, você consegue mexer a sua mão para trás, flexionar, estender, gironar. Tem muita coisa que você faz. E fazendo ali um trabalho de poses, treinando o básico, as poses ali mandatórias, mas principalmente eu até escrevi aqui, né, as poses laterais. Esse aqui é um exemplo muito bom das poses laterais, as poses mandatórias. Cara, você vai ganhar muita mobilidade, muita flexibilidade e você vai fazer movimentos que são natural. Porque a vida é movimento e a vida é tridimensional, entendeu? Então, principalmente essas poses que você precisa de rotação, peitoral de lado, quarto de volta, poses bem no estilo classic mesmo, você precisa ter muita consciência do seu glúteo, da sua pelve e do seu tronco, dos seus oblíquos. Parece chato? Sim, quando você ainda não tem talvez um certo desenvolvimento, você pode até ficar um pouco triste de olhar para o espelho, mas é realmente você olhar para o espelho e você falar, mano, eu vou fazer isso aqui até ficar bom e uma hora vai ficar bom, entendeu? Porque olha isso aqui, tava uma merda, entendeu? Hoje em dia ainda tem coisa que tá uma merda e eu olho e falo, tá uma merda, mas você vai continuar fazendo, você vai continuar com atenção, com presença, você vai melhorando, beleza? Mas o primeiro ponto é o que eu já disse lá atrás. Você precisa querer, entendeu? Você precisa fazer com atenção. Você vai fazer o bagulho, faz direito, beleza? Então, você vai treinar pose, treina direito, não precisa treinar todo dia, quer dizer, se der, treine todo dia, mas se não der, faça ali pelo menos dia sim, dia não, 5, 10 minutos, cara, vai melhorar muito na sua flexibilidade, na sua consciência corporal e você vai fazer movimentos que sejam naturais, beleza? É basicamente isso, faça seus passos, se necessário, coloque cardio, mas não exagere. Alô? Fala, meus queridos, dei uma pausa aqui porque eu preciso ingerir calorias também, porque eu já tô com essa cara de caveira aqui, então a fome tá grande. Mas vamos continuar aqui no vídeo. Agora vamos para o segredo desse cutting perfeito, que vai ser justamente a questão da alimentação. Igual eu disse, não adianta você se matar de fazer cardio, de você fazer passos, se você não tiver em déficit calórico e não seguir isso de maneira correta, ok? Então, como que a gente vai fazer esse processo tentando justamente preservar ali a massa muscular ao máximo e, claro, mantendo o desempenho na academia sempre alto? Vocês, de forma obrigatória, vocês precisam ter balança de peso corporal e também a balança, obviamente, de comida, tá? Então, a balança de peso corporal vai ser muito importante para vocês conseguirem entender aonde que está mais ou menos ali a manutenção de calorias do metabolismo de vocês, porque é muito, 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 muito diferente, é muito difícil estipular uma quantidade só baseada em peso corporal, porque a composição do físico de vocês, como vocês se apresentam, o nível de desenvolvimento importa bastante. Então eu até gosto de mostrar essa foto que eu postei recentemente. É uma foto bem similar, não é o mesmo local aqui da minha casa, mas o que é o impressionante, né? Digamos assim. Eu estou literalmente com o mesmo peso corporal. E a quantidade de comida que eu preciso consumir hoje em dia é bem, bem, bem diferente do que eu precisava consumir nessa linha do tempo aqui para perder peso. Na real, eu até tô mais leve aqui, 74,7, aqui eu tava com 75 quilos. Então, para vocês realmente conseguirem
estipular uma taxa de manutenção para vocês entenderem como que vocês vão fazer esse déficit, aonde vai ser o ponto de partida, vocês precisam ter a balança de peso corporal e fazer, eu recomendo uma dieta ali linear de pelo menos uns 10, 14 dias, errando o mínimo possível, tá? Porque se você pegar aí 14 dias para tentar estipular ali a sua manutenção e tu sai comendo tudo que vem pela frente, refeição livre, tu não vai ter uma boa precisão, beleza? Passando aqui agora para algumas regrinhas que eu particularmente gosto e vou também exemplificar para vocês o porquê de cada coisa. Primeira, proteína, 2 gramas por quilo de massa magra limpa. Então, o que seria aqui massa magra limpa? Por exemplo, aqui nas duas fotos, estou ali com aproximadamente não, 75 quilos para arredondar. Eu tenho 75 quilos de pura massa muscular? Obviamente não. Aqui, sendo realista, uns 65, 70 gramas. Mas é claro que isso aqui também não é uma regra exata. Às vezes tem indivíduos que têm uma digestão um pouco melhor, eles podem se beneficiar com um pouco mais de proteína, um pouco menos. Mas 2 gramas de peso magro, limpo vai ser o ideal. Então, digamos aqui, arredondando, provavelmente uns 65 quilos, 70 ali de pura massa muscular limpa, mesmo sem gordura, seria o necessário. Então, de acordo com isso, o que seria 2 gramas por quilo? Vamos deixar aí, vai, 70 gramas, arredondando. Seria 140 p de proteína. Então, digamos ali que você é um indivíduo de 70 quilos, com 10% de gordura corporal. No seu caso, 60 quilos de massa magra limpa. Fechou? E essa proteína que vocês vão utilizar, vamos levar em consideração aqui o que eu disse dos 60 quilos, né, de puro músculo para um indivíduo com 10% aqui de gordura, hipoteticamente, são 120 p de proteína de alta qualidade. Então, isso daqui não é o macro total lado de todas as calorias, porque você vai ter proteínas residuais, seja de arroz, seja de batata, seja até mesmo de algumas frutas. Se você usar tipo amendoim, essas coisas, tem algumas proteínas residuais, mas isso não é proteína de alta biodisponibilidade, ok? Então é 120 de proteína de frango, de carne, de ovo. Então, fazendo aqui um exemplo, 30 p em uma refeição seria basicamente você comer 5 ovos. Então, cada ovo tem 6 gramas de proteína em média, tá? Então, 5 ovos, 6, 12, 18. 6, 12, 18. Nossa, buguei aqui, legal. 6, 12, 18, 24, 30, tá certo. Então, 5 ovos, beleza? Então, 5 ovos aqui, 30 p em uma refeição. Isso seria um exemplo. Eu acho que não seria bem interessante você usar esses 5 ovos. Não que não possa, tá? De maneira alguma. No que eu tô falando? Eu como, tipo, 4 ovos de manhã e de noite. Mas, enfim, os 5 ovos seria bom. Só que você já ia usar, tipo, bastante da sua quantidade de gordura, dependendo de quanto que você vai utilizar. Então, 5 ovos, você vai ter ali 25 gramas de gordura das gemas, beleza? E também 30 gramas de proteína da clara e mais a gema. Só se atentem para essa quantidade de gordura que vocês vão utilizar, para vocês também não extrapolarem, porque às vezes você vai preparar as suas carnes e você usa muito óleo que você nem está vendo, seja óleo de coco, seja manteiga. Tudo bem, são gorduras boas, mas se você vai adicionando sem ter uma mínima precisão, você pode extrapolar muito a gordura. E a gordura é bem pior você errar do que, sei lá, 1 grama de batata a mais, entendeu? Porque 1 grama de gordura, 1 grama de óleo de coco vai ser 9 calorias, entendeu? Então é bem diferente. Como eu gosto de trabalhar com as gorduras, seja em cutting, seja até mesmo em bulking, como todos vocês, eu espero, né, que sejam todos, são indivíduos naturais, você precisa ter um aporte adequado de gordura. E não só isso, mas eu até escrevi aqui, consumir pelo menos 1 grama de colesterol por dia, beleza? Isso vai ajudar muito na sua libido, na sua testosterona, na sua recuperação, em tudo, tá? E se você ainda acredita que colesterol entope a veia, pode fechar esse vídeo aqui, nem sei porque acabou chegando para você. A gordura aqui, eu gosto de trabalhar de 0,7 até 1,2, principalmente que, porra, nenhum de vocês vai fazer isso pensando em subir no palco, então não tem porquê você descer mais do que isso. Fique nesse range, ok? 0,7, 1,2 por quilo corporal. Priorizar os carboidratos na janela
do seu treino. Então, o que que é isso? Você vai ter ali o horário que você treina, digamos que você treina depois do almoço. Você prioriza a refeição pré e pós-treino com carboidratos. Aí as refeições de ponta, elas podem ser refeições pró-fat. Então, você utilizar bem mais gordura do que carboidrato em proporção, beleza? Então, principalmente à noite, eu até coloquei aqui, você consumir uma refeição um pouco mais rica ali em gorduras, principalmente o colesterol, vai te ajudar muito para você se recuperar bem durante o seu sono e para você também ter uma boa saciedade, ok? Para você não acordar, digamos, com mais fome ainda ou até ter uma fome excessiva, porque a gordura ela vai te dar uma energia mais estável, entendeu? Então, durante o sono, como você vai ficar num tempo muito prolongado sem comer até você acordar, é bem interessante, é bem propício você consumir uma quantidade boa de gorduras antes de você dormir. Priorizar tanto na parte da manhã, tanto na parte ali antes de você dormir. E só fechando aqui nessa questão do colesterol, mas resumidamente aqui, um ovo inteiro vai ter 200 miligramas de colesterol. E só a gema tem o colesterol, tá? Claro, não tem nada. Então aqui seria pelo menos ali, né, no mínimo cenário, você ter uns 5 ovos inteiros ali por dia, tá? Então isso aqui vai te ajudar muito. As gorduras animais definitivamente são as melhores. Então, digamos aqui que você vai usar 70 gramas de gordura por dia. É você utilizar pelo menos aí 80%, 85% dessas 70 gramas de fontes de gorduras animais, ok? As outras fontes também são boas, azeite também é bom, só que as gorduras animais elas são mais fáceis de você digerir. Por quê? Porque você se parece mais com o animal, tá? Então eu sei que parece engraçado, mas resumidamente é isso. Não vou ficar entrando muito a fundo. E descendo agora aqui um pouco no restante, não seja boçal, tá? Não seja boçal e tenha equilíbrio com tudo na sua dieta. Talvez até por alguns vídeos que eu tenha feito aqui, que eu tenha falado, tem algumas pessoas que perderam o senso crítico das coisas. Então, a maioria dos alimentos são bons, só que não é porque é bom que você vai comer de forma descontrolada. Carne é bom, ovos inteiros são ótimos, manteiga é bom, frutas são ótimas para sua hidratação, o sal também é muito bom, a água é boa, tudo é bom, tudo é bom. Só que se você tomar água demais, você pode desidratar, vai ser ruim para você. Se você usar sal demais e não tomar água suficiente, você pode reter líquidos. Se você comer carne demais e você não estiver lidando bem, e você estiver realmente empapuçando além da conta, você vai ter problema de digestão e você vai machucar o seu intestino, ok? Se você comer fruta demais, você vai ficar com a sua sensibilidade à insulina totalmente desregulada, você vai começar a ter acne e você vai ter vários problemas, porque seu fígado ele vai estar pedindo arrego, entendeu? Tudo é bom, ok? Só que o segredo da nutrição é nada em excesso e ainda assim combinação de tudo isso. Fechou? Tenham ciência do que vocês vão fazer. Consuma ali carboidratos de boa qualidade, proteínas de boa qualidade. E é óbvio, nada em excesso. Sódio e creatina, por favor, utilizem de forma adequada. Definitivamente eu não vou ficar explorando aqui muito suplementos nesse vídeo, mas a creatina é o mais básico e um dos mais eficientes que tem. Então eu recomendo para todos, no mínimo 10 gramas, e dependendo do seu peso corporal, pode utilizar até um pouco mais. O sódio aqui, principalmente que todos vocês certamente são brasileiros, não sei se moram em região que é um pouco mais quente, um pouco mais frio, mas cara, se você treina pesado, se você tá tomando a quantidade adequada de água, você precisa de sódio para formar glicogênio, tá? O sódio não é o vilão. Então utilize aqui pelo menos 3.000 miligramas de sódio por dia. E lembre-se do que eu já disse 1 milhão de vezes. O sal, ele tem sódio. Ele não é sódio, beleza? Então, 1 grama de sal, em média, vai ter 400 miligramas de sódio. Aí vocês fazem a conta. E aqui na hidratação a mesma coisa, 40 a 55 ml por quilo, no mínimo, tá? No mínimo. Então, pode até passar um pouco se você se sentir bem. Se você for um indivíduo que percebe que precisa de um pouco mais, não tem problema. Eu mesmo passo desses 55 facilmente. Mas é o que eu disse. Tenha o sódio adequado e priorize aqui a janela do seu treino. Não vai deixar para tomar toda a água quando faltar 1 hora para você dormir. Você vai acordar para mijar. E fechando aqui, na questão aqui da manipulação, de como vocês vão fazer isso, vocês primeiramente precisam achar manutenção aproximada de vocês. Então, para vocês fazerem isso, vocês vão definir ali as proteínas boas. Lembra do que eu disse? Isso aqui não vai ser a quantidade total de proteína no dia, tá bom? Isso aqui
é só para vocês assimilarem as proteínas boas da sua dieta. Então, você faz 4 refeições no dia, você está com esse alvo de 120 p de proteína boa. Você vai fazer em média 30 p de 30 proteína, desculpa, por refeição, beleza? Você pode variar a proteína, tá? Tipo, não precisa. Você pode fazer, sei lá, a primeira 20, a segunda e a terceira 40 e a última 20. Exemplo, tá ligado? Mas utilize aqui o total todos os dias. A gordura não, a gordura é exatamente isso daqui, não tem gorduras residuais. Já a proteínas, ela vai subir um pouco porque vai ter resíduos aqui dos carboidratos, talvez até de algumas gorduras. Então, sei lá, você vai usar chia, tá ligado? Vai ter até uma quantidade de proteína, amendoim, essas coisas. Mas não, os carboidratos não, desculpa. A gordura não, é para bater a grama aqui que vocês colocaram, não tem resíduo de gordura. Vocês definindo aqui os macros e a quantidade de calorias que vocês vão utilizar, façam por 10, 14 dias de forma linear. Se depois desse período, né, o peso de vocês subir ali 2 gramas, mais de 2 gramas, pelo menos 2 gramas, você basicamente está em manutenção. Mas digamos que subiu ali meio quilo, 1 quilo, muita coisa. Você está comendo mais e você não está em manutenção. Fechou? Se ele desceu ali bastante, tipo 0,5, 1 quilo, provavelmente você está ali num déficit calórico leve. Então, para vocês descobrirem a manutenção, vocês precisam anotar o peso em jejum, basicamente todos os dias, e vocês vão calcular de semana após semana. Então, 7 dias, você soma lá, faz a divisão, achou a sua média de peso, você vai estar, sei lá, está com uma média de 69,8 quilos. Aí na próxima semana, 69,5, você perdeu ali 0,3 gramas de peso corporal, fechou? Então, nesse caso, você está um pouco abaixo ali da sua manutenção. E sempre que você perceber que o seu metabolismo ele está estagnando, ou seja, você já se adaptou à dieta, o teu peso não está mexendo, depois ali de cerca de 1, 2 semanas, você puxa um pouco as calorias aqui para baixo, mas aí também vai de você saber o que você quer priorizar. Se você quer deixar um pouco mais de gordura, se você quer tirar aqui um pouco mais de carboidrato, mas definitivamente não precisa ser muito ambicioso e mexer muito na questão aqui da proteína. Para vocês terem uma ideia, essa diferença aqui, se eu não me engano, foi 2 anos e meio ou 3 anos. E cara, desde que quando eu comecei a treinar, porque eu passei por um processo de recomposição muito grande, né, corporal. A minha proteína basicamente ela não mexeu. Então, desde essa época aqui, eu consumo, né, basicamente todos os dias. Eu consumo todos os dias a mesma quantidade de proteína. A diferença é que hoje em dia meu corpo certamente absorve e aproveita realmente muito mais a proteína devido à maturidade e o desenvolvimento muscular maior, entendeu? Então vocês não precisam ficar nessa questão de ficar tipo, com uma proteína muito alta ou ficar oscilando isso de maneira drástica. Quanto de corte aqui por semana de calorias vocês podem começar fazendo para abaixar esse peso depois que vocês descobrirem a manutenção. Então, digamos assim que você descobriu que 2.400 é a sua manutenção. Eu recomendo você começar com déficit calórico leve, principalmente se você quer preservar o máximo da performance, se você quer realmente ter aquela boa maturidade, ganhar maturidade, desculpa, 150, 200 calorias ali de déficit calórico já é um bom começo, tá? Então você não vai ter uma queda drástica ali na performance. Vai aos poucos com isso, vai vendo como o seu peso vai reagindo, vai monitorando como que o seu treino se mantém. Então, se você estiver puxando muito drástico no déficit, o seu treino, mesmo você tendo uma boa recuperação, você priorizando o seu sono, se você tiver com um déficit calórico muito grande, muito tempo seguido e você não saber aplicar também uma pausa na dieta, isso vai prejudicar, beleza? Então você precisa também ler os sinais que o seu corpo está te apontando, tá? Mas definitivamente, se vocês seguirem isso aqui, vocês tiverem paciência, vocês reduzirem as calorias aos poucos e principalmente, essa é uma diferença muito grande que eu já sinto de outros períodos, de outros tipos de dieta que eu já fiz para perder peso, é você também priorizar ao máximo ali as gorduras de forma animal para sua recuperação, principalmente aqui pelo menos
1 grama de colesterol. Para encerrar aqui o vídeo, gostaria de agradecer todo mundo que ficou aqui até o final, primeiramente. Tenho certeza, vocês entendendo isso aqui, vocês também, se acabar acontecendo, se você tiver alguma dúvida, não tem problema, pode colocar aqui abaixo nos comentários, eu vou tentar ajudar, eu vou tentar exemplificar um pouco melhor, mas é claro que tudo que eu disse aqui já está muito bem esclarecido e claro, você precisa de paciência, você precisa ter um bom compromisso realmente para conseguir registrar, coletar todos esses dados, que são o ponto um pouco mais difícil, né, digamos assim, para você não fazer caquinha durante o seu período de corte, você realmente conseguir secar essa pança aqui, colocar o físico ali que você tá satisfeito quando você tira a camisa, fechou? Então, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, o que eu acho que pode acontecer, levando em consideração que eu não posto muito no YouTube, eu sou um treinador online, produzo também bastante conteúdo lá no Instagram. Se você tiver com curiosidade, com tempo, pode entrar lá, tem bastante conteúdo sobre alimentação, sobre treino, acho que eu falo um pouco de tudo, sou bem eclético. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, manda pro seu amigo que tá um pouco perdido nessa questão de cutting, do que ele precisa fazer e até a próxima.